né? Agora a pregação, e no final nós teremos a oferta. Amém? Amém? Então, só para explicar para os irmãos como vai ocorrer a dinâmica hoje, né? Vai ser um dia diferente, por conta da Assembleia, né, da prestação de contas. Então, o que vai acontecer? A gente vai começar a pregação agora. Eu pretendo não me alongar muito hoje, né? Fazer uma pregação mais dinâmica, objetiva, se Deus me permitir. Eu sei que Ele vai. E depois, terminando a pregação, nós pararemos e oraremos 5 minutos. Amém? Amém. Cada um no seu lugar. Depois desses 5 minutos, a gente vai dar uma pausa, né, de 5 minutos para que os irmãos possam ir ao banheiro, beber água, depois retornem aos seus lugares. Por quê? Porque aí sim a gente vai abrir, né, e fazer a assembleia. A assembleia também nós não pretendemos se alongar, vai ser algo, eu acredito que vai ser algo rápido, né, mas a gente vai abrir uns minutos para, se algum irmão tiver alguma dúvida, então a gente tenta sanar essa dúvida se porventura acontecer. E aí no final, então a gente oraremos pelas ofertas, passaremos a oferta e a gente finaliza o nosso culto hoje. Amém? Amém. O que eu vou pedir só a gente ver os irmãos, quando a gente dá essa pausa de 5 minutos, né, enquanto a gente prepara aqui os slides e tudo, pedir para os irmãos, se vocês não quiserem beber água, fique no seu lugar, deixa para ter convívio só após o culto. Amém? Amém. Então, amém, irmãos. Então vamos começar. Ou melhor, já começamos. Deixa eu só me organizar aqui. Vamos começar com a oração. Deus, obrigado por mais essa manhã, estarmos reunidos, Pai, em Teu nome, poder, diante da Tua presença, engrandecer, Pai, o Teu nome, que é digno, reconhecer, Pai, a Tua grandeza. Pai, como Levi fez a ceia, Pai, obrigado por esse privilégio, essa oportunidade, ter essa comunhão, Pai, com o Senhor, essa comunhão aqui hoje, Pai, presente com os irmãos. Oro, Pai, que o Senhor nos conduza essa manhã em tudo que vai acontecer. Usa, por favor, a minha vida aqui, Pai, na pregação. Que o Senhor possa me capacitar, que não seja eu falando, mas seja o Teu Espírito Santo. Pai, abra, por favor, nossos corações, nossas mentes. Pai, tudo que vai acontecer ainda hoje, nesse dia, Pai, é o que te pedimos, te oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Deixa eu guardar isso. Bom, irmãos, então, primeiramente eu queria já pedir desculpa aos irmãos que o tempo de oração, porque na verdade essa pregação é um repeteco, né? Na verdade, uma repetição do que foi feito no último tempo de oração. Então, quem participou do tempo de oração online, né? Eu vou usar as mesmas escrituras aqui, só vou apresentar uma ou outra. Já tinha em mente falar sobre algum outro assunto, pregar, mas aí eu fiquei muito inspirado com a pregação, né, que o Francisco fez há 15 dias atrás sobre fé é uma atitude, né, sobre Raabe. Eu também achei bem interessante, gostei muito da pregação da semana passada, né, de que água você está bebendo, de que fonte, né, que o Cícero falou, né, e meio que eu vou trazer hoje, esses assuntos eles acabam se interligando de alguma forma, né. Então, peço desculpa aos irmãos, espero que não seja repetitivo, mas eu acredito que o Espírito Santo vai nos guiar, e eu acredito que, mesmo que a gente lê a palavra de Deus 1, 2, 3, seja quantas vezes forem, a gente acaba sempre encontrando, aprendendo algo novo, né? Então, de início, já quero pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. E o tema da nossa pregação hoje é Entre a Fé e a Razão. Existe uma canção, né, que nós cantamos aqui, que o nome dela é Entre a Fé e a Razão. Não é bem isso que eu vou pregar, né, sobre essa canção, né, que eu acho que alguns conhecem. E quando
Abraão vai sacrificar Isaac. Eu não vou usar a escritura, mas entre a fé e a razão. Então, só para a gente compreender melhor, né, acho que fé é uma coisa que todos nós aqui já sabemos que ela é, mas só para a título de conhecimento, para fixar nossas mentes. Em Hebreus, não precisa vocês ir lá, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, essa, né, se a gente for fazer a definição, que é a definição fé, é isso, é a certeza daquilo que nós não vemos. Isso chama fé. Né? Se nós estamos aqui essa manhã é por meio da fé também em Cristo Jesus. E razão, né? O que é razão? A razão está ligada à nossa consciência, né? Então, a gente é algo, como por definição, razão é algo lógico. E é algo que você sabe o que você está fazendo, é algo que você pensa para fazer. Então, isso é razão, isso é racionalismo, né? Que são palavras sinônimas. E aí, só para a gente contextualizar aqui, né? Só para que nós possamos entender melhor onde estou querendo chegar. Depois da reforma protestante, né, que aconteceu no século XVI, né, que eu acho que eu já comentei em algum momento aqui, né, que o fato de nós estarmos aqui frutos, né, também da pré-reforma, a reforma protestante, né. Depois que houve essa reforma protestante, que houve novamente, né, um acaloramento da fé, né, que tinha se perdido. Então houve essa reforma protestante. E aí, alguns irmãos, né, como Martinho Lutero, algumas pessoas, né, eles definiram algumas coisas como fé, né, como o que significa fé em Deus, sua confissão de fé. Só que nesse tempo também, logo após isso, entrou um pensamento, né, nessa mesma época, no século XVII, que é a questão do racionalismo. E o que isso quer dizer, racionalismo? Então, não vou ler aqui, não vou copiar, mas só para que os irmãos possam entender o que é racionalismo. Então, a partir do século XVI, essa filosofia, né, de racionalismo, que era considerada serva da teologia, ela se expandiu, né, ela cresceu no meio assim, evangélico, né, esse pensamento, ou seja, a Bíblia, né, ela não era mais algo 100% perfeito que eu poderia confiar. Então agora tudo é questionável. Eu poderia questionar tudo. E então parte disso é devido à ciência, né? Então nesse tempo, né, conforme o tempo foi se passando, e acontece até hoje, conforme o tempo vai se passando, nós como ser humano nós vamos evoluindo, né? A ciência vai evoluindo, né? Quem pensar, né, há anos atrás sobre vacina, sobre computador, sobre internet, sobre notebook, ninguém imaginava isso, né? Então, conforme a ciência foi evoluindo, então esse pensamento também ele partiu desse princípio. Então, muitas pessoas, muitos filósofos começaram a questionar muitas coisas, como é que funcionava. Simplesmente eles acreditavam, isso aqui funciona porque tem que funcionar e pronto, e acabou, né? E aí começaram algumas pessoas, alguns pensadores começaram a questionar, a duvidar de muitas coisas, inclusive da fé. E aí uma das pessoas mais conhecidas, né, que eu até citei aqui para citar alguém, né, René Descartes, é um pensador, né, um grande conhecedor, ele que disse a famosa frase, né, penso, logo existo. Então ele duvidava de tudo, inclusive dele mesmo. Então ele fala, poxa, se eu penso, então logo existo. Então esse René Descartes, né, foi um dos que iniciaram, né, esse pensamento do racionalismo. E inclusive ele que criou, né, o plano cartesiano. Então jovens aí, cadê os jovens? Estão lá embaixo, não está aqui, mas quem está estudando aqui, ou quem já estudou, né, já deve ter falado muito sobre esse plano cartesiano, matemática, né, então meio doido. Então assim, era uma pessoa muito razão, né, ele pensava muito, né. Então o processo da ciência, né, especialmente devido a meu xará, né, Isaac Newton, foi na mesma época também que ele, a partir da publicação de alguns princípios da matemática, como a lei da gravidade, ele começou a pensar, mas por que quando a gente, né,
solta um objeto, ele cai, né? Então as pessoas começaram a perguntar, né, para ele, não, essas coisas, por que essas coisas acontecem, né? Então fez que os homens, né, se convencessem, né, que o poder da razão e a necessidade de todas as coisas serem testadas, né? Ou seja, todas as coisas a partir desse momento precisava ter um método crítico. Todas as coisas que existiam naquele momento no mundo, elas não foram feitas ao acaso, precisava ter uma explicação para isso. E se eu não tivesse uma explicação, ou seja, aquilo que não pode ser provado pelo método científico, né, que eles acreditavam, não pode ser afirmado por ela. Ou seja, aquilo que eu não posso testar, aquilo que eu não posso provar, então eu não posso afirmar que isso realmente é algo verdadeiro. E vai totalmente contrário da fé, né? Porque a fé é totalmente o contrário. A gente não tem como a gente testar a fé, né? Não tem nenhum método, né, que a gente consegue testar essa fé, né? Então, até mesmo a área da consciência, né? A questão do espírito, a questão de, né, de pensar, as questões sobre a emoção, né? Quando você tem um encontro com Deus, né? A sua fé, né? Também ela não poderia ser... ela era questionada. Mas por que você, quando você está orando, você está cantando, você se sente alegre, você fica feliz? Mas por quê? Tem uma razão por trás disso. Aí começaram a questionar, né? Irmãos, e o que eu estou dizendo todas essas coisas, né? Perdendo esse tempo aqui para poder dizer todas essas coisas, né? Porque, infelizmente, com isso, né, a igreja começou a esfriar espiritualmente, né? Então esse movimento começou na Europa, então a igreja na Europa, né, começou a se esfriar, a fé, né, começou a minar e muitas pessoas, muitos irmãos começaram a deixar de acreditar em Deus, né? Então, por isso que eu estou falando, né, sobre o racionalismo, sobre entre fé e a razão, né? Então quando a gente pensa entre fé e razão, né, existe ali uma linha tênue, né, que a gente acaba transitando, né, entre uma ou outra, né? Eu assim, não vou afirmar 100%, mas eu acredito que todos nós somos mais inclinados para a razão, né? A gente pende mais para o lado da razão do que pela fé. É muito mais fácil a gente pensar nas coisas racionais do que pela fé, né? Então a gente acaba transitando, por isso que existe essa linha tênue, né? Então vamos abrir lá em João, vamos ver um exemplo disso, vamos trazer algumas aplicações práticas para nossas vidas, vamos entender um pouco. Então, João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1, a primeira multiplicação dos pães. Diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Irmãos, guarda essa escritura, vira umas páginas aí para trás. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo... Vamos ler o versículo 43 para a gente entender melhor. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, quando encontrou Filipe. Esse aqui é o mesmo Filipe que nós acabamos de ler, tá? Disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja.
Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Amém. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Aleluia. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo o Filho do Homem. Amém. Amém. A história é uma acho que bem conhecida por todos, mas eu trouxe ela aqui para a gente poder entender aqui, né, sobre o que nós estamos falando. Para vocês, nesse momento, fazer uma pergunta, né? Nesse momento de Filipe, né? O que estava no coração de Filipe esse momento, né? Era fé, esse momento do que nós lemos no versículo, em João 6, versículo 6, quando ele fala 7. 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Nesse momento, o que vocês acham que Felipe estava no coração dele? A razão ou a fé? Totalmente a razão, né? Então, nesse primeiro momento, né, no começo, quando ele chama Natanael, ele está cheio de fé, né? Ele fala: venham e vejam, encontramos o Cristo. Então venham ver, né? Nossa, é aquele que nós vimos na Escritura. Venha, então comece a chamar. Tem toda essa fé. Passado algum tempo, não muito, aí, tudo bem, nós somos seres humanos, né? Então Jesus faz essa pergunta para ele, né? Jesus já sabia o que ia fazer e Jesus fez isso de propósito, né? Eu não sei vocês, mas quando eu fiquei meditando sobre isso, eu falei: nossa, parece que Jesus Cristo, né, de certa forma até age na maldade, assim, não no sentido da palavra, né? Exatamente, não no sentido pejorativo, mas assim, mas Jesus ele sabia, né, o que ia fazer. E porque ele sabia que nós, seres humanos, nós somos muito razão, né? Nós pensamos muito, né? E Jesus, né, ele vem na contramão, né? Totalmente contra essas correntezas, né? Então já tinha ali um estereótipo, as pessoas já tinham esse pensamento, nós já temos esse pensamento, né? Embora essa questão de definição de racionalismo tenha sido definida, esse pensamento lá no século XVII, mas há 1700 anos atrás, ela já existia, né? Ou melhor, sempre, eu acho que em toda a vida, né, do ser humano, sempre existiu esse pensamento, né? Então Jesus ele vem, ele quebra com esses paradigmas, né? Então, vamos continuar no versículo 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos, né? Aí você pensa: nossa, agora chegou outra, agora as coisas vai dar certo, chegou aqui outra pessoa, mas o que ele fala? O que é isso para tanta gente, né? De novo, ele tem a mesma atitude também de Filipe, né? De olhar para as situações e você pensa que não, agora ele vai vir dar uma solução por caso, não, a gente não tem, mas a gente vai dividir aqui todo mundo, a gente vai juntar, mas não. Ele tem a mesma atitude de Filipe, né? O que é isso para tanta gente? E Jesus então ele fala: disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou o pão, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queria, e fez com os peixes. Depois de que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram os 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados para aqueles que tinham comido, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado. E o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo de Jesus, que pretendia proclamá-lo à força, retirou-se novamente para um lugar sozinho, né, no monte. E aí continua a escritura, né? Então, irmãos, o que a gente pode tirar aqui dessa escritura, né? Então, enquanto o mundo, né, ele passa essa visão de razão, né, ele vai querendo aqui mostrar as coisas, né, através do método, né, através de fórmulas, né? Ou seja,
para quem é da área de exatas, sabe um pouco do que eu estou falando, né? Ou é aquilo, ou é ou não é, né? Para tudo existe uma fórmula, né? Jesus, ele vem aqui pregar ao contrário, né? Ele vem aqui exaltar o poder de Deus, a autoridade que ele tem, né? E enquanto que as pessoas, né, ela quer educar, né? Algumas pessoas ela querem educar, inclusive existe uma religião aqui, né, que tentam reeducar as pessoas, controlar, né, os seus pensamentos, né? Para ela tudo que existe, né, no universo são leis, né, que regem o universo de certa maneira. Sim, são leis, mas essas leis postas, né, por Deus, elas acreditam só sobre força, sobre matérias. Então muitas pessoas elas querem reeducar, né, nosso pensamento, a nossa fé, e isso vai minando as nossas convicções, né, em Deus, né? As pessoas falam, não, você tem totalmente razão, você tem condições de andar com suas próprias pernas, com as suas próprias forças, pronto, acabou, você não necessita mais de nada. Irmãos, falando de mim, eu acredito que é um grande engano, né? Porque se a gente necessita todos os dias, né, de Jesus Cristo, de Deus na nossa vida, né? Porque quando a gente começa a agir com a nossa própria força, né, com o nosso próprio entendimento, enfim, nós estamos fadados ao fracasso. Então, eu queria, ainda falando, né, de Filipe, ou melhor, vamos agora para Marcos capítulo 8. Então Jesus, ele faz as coisas de propósito mesmo, né? Então nós lemos aqui, né? Ele fez essa pergunta de propósito para Marcos. Eu sabia que ele ia fazer, né? Mas existia um propósito, existia um objetivo, né, para ele fazer essa pergunta, que era realmente provar a nossa fé. Então Marcos capítulo 8, versículo 1, a segunda multiplicação dos pães. Fala assim: naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Sei vocês, mas qual que é a expectativa aqui? Né? Imagina a expectativa de Jesus, melhor seria a minha, né? Agora, passou da primeira, agora é a vez dos discípulos, né? Agora eu vou fazer, já aconteceu a primeira multiplicação dos pães, né? Jesus, ele orou, deu graças e multiplicou e sobrou pão para todos, né? Todos se fartaram, inclusive. Agora, de novo, a mesma situação aqui. Agora não vou nem chamar os discípulos, né? Agora não vou nem chamar mais Jesus Cristo. Pode deixar, Jesus, pode deixar que eu faço aqui, né? Eu que oro aqui, eu que multiplico os pães. Mas se a gente for ver aqui, qual foi a atitude dos discípulos? E provavelmente Filipe estava aqui. Versículo 4. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Nossa, eu não sei você, mas se fosse eu falo, meu, não é possível, né? Como? Eu acabei de falar para vocês, acabei de mostrar como é que faz, e vocês já se esqueceram, né? Fazia muito tempo, né? Assim, a Bíblia não fala qual tempo que levou, né, para que de novo isso acontecesse, mas de novo eles têm a mesma atitude de duvidar, de questionar, né? E aí, se fosse eu, já ia falar: meu, vocês são, né, desculpa o termo, vocês são uns cabeçudos, né? Vocês não têm fé, né? E assim, acho que se fosse, não sei vocês, né, se coloca na situação, né, a gente ficaria, acho que, decepcionado, né? Eu tenho certeza que eu ficaria decepcionado, porque eu fiquei só de ler, né, essa passagem, porque de novo, né, eles não tiveram fé, realmente eles duvidaram, né?
sobre o que tinha acontecido. E aí nota uma coisa, irmãos, uma coisa bem interessante a gente pensar. Antes da primeira multiplicação dos pães, Jesus já tinha curado muitas pessoas, Jesus já tinha feito muitos milagres que naquela época, inclusive hoje, é impossível aos olhos, né, humanos, é impossível a gente crer. Então assim, eles viram, eles foram testemunhas oculares do que Jesus fez, porque eram os seus discípulos, né? Então Jesus chamou, eles acompanhavam Jesus. Então assim, falou, estou com o Filho de Deus aqui, ele pode tudo, então se ele quiser, né? Mas não, eles, mesmo tendo visto, né, mesmo esse treinamento, né, que eles fizeram, ainda assim eles continuaram a questionar. E por isso que eu digo, irmãos, existe uma linha, né, a gente acaba transitando muito, né, por isso, né, entre a fé e a razão, né. Então, a gente precisa ter mais fé em alguns momentos do que a razão. E não diminuindo, né, não quer dizer que razão, né, o fato de você pensar, o fato de você raciocinar, de você calcular as coisas, seja errado. Não, muito pelo contrário, né. Inclusive, existe uma escritura que fala, né, antes de você, né, construir uma torre, você vai lá primeiro, se assenta, vê quanto que você, né, vai gastar para você, enfim, né, poder construir, né. Se você vai sair na guerra, você vê primeiro, se você tem condições, né, se com 10 mil você é capaz de combater, né, um exército maior. Então você pensa, então isso é razão, isso é cálculo, né, não errado, né, mas dependendo do contexto, a gente pode pender só pela razão e matar a nossa fé. E isso é um perigo muito grande. Mas Jesus, na sua imensa misericórdia, o que ele fala? Quantos pães vocês têm aí? Né? Perguntou Jesus, né? E ele fala, 7, responderam eles. E Jesus fala, Jesus de novo, ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e ele os fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, ele deu graças igualmente, por ele disse aos seus discípulos que o distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E, tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Então Jesus, né, com a sua compaixão, vai lá, chama os seus discípulos, vamos aqui de novo, né? Traz aqui, vamos orar pelo pão. Jesus dá graça e multiplica isso de novo, né? De novo, ele agora mais 4.000 homens, né? Alimentou, não contava também homens, mulheres e crianças. E todos comeram, né, se fartaram, né, e aí você pensa, poxa, né, esse Jesus, né, que a gente precisa ter fé, né, e hoje Jesus, ele nos chama, né, a todo momento para a gente se sentar, assim como esses povos se sentaram, e ele vir nos servir. Mas nós precisamos ter fé, que ele vai nos servir, né, ele vai, mesmo que as coisas, você olhe, né, racionalmente falando, as coisas sejam totalmente contrárias, né, às leis, né, da física, a lei, né, que regem, né, todo o universo, mesmo que aos olhos humanos seja impossível, nós precisamos ter essa fé, né, não só agir com uma razão. E aí, mais uma escritura, lá em João também, vamos lá em João, e aí, falando ainda sobre Felipe, João 14. Irmãos, eu queria dizer que o racionalismo ele nos deixa cego, né? Eles causam, né, uma barreira que não nos permite enxergar além, né? Enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar, né? Ele mina a nossa fé, ele destrói, né, os fundamentos da nossa fé, né? Inclusive, quando esse pensamento, essa filosofia de racionalismo ela entra, né, no século XVII, né, já existia, já tinha um dogma, né, ou seja, existia naquele momento pelo protestantismo, né, uma prática, né, que eles acreditavam, né, já existia os fundamentos da fé, que no caso, inclusive é o fundamento da nossa fé, né, que seria a inerrância da Bíblia, né,
ou seja, na sua literalidade, ou seja, tudo que nós lemos aqui, esses milagres da multiplicação dos pães aconteceram de fato, e outros milagres, então eles, nesses fundamentos da fé, eles acreditavam e acreditam nisso, inclusive nós também, né? Acreditamos nisso. O nascimento virginal de Jesus, né? Que Jesus nasceu de Maria, de forma virginal. A remissão dos pecados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, né? A ressurreição corpórea de Cristo, ou seja, que Cristo morreu, ressuscitou no terceiro dia, e a realidade objetiva dos milagres de Cristo, ou seja, que de fato isso aconteceu e temos provas, né? Existem provas, não é uma prova, várias provas, né? Que de fato esses milagres aconteceram, né? É até interessante a gente pensar sobre a questão da multiplicação dos pães, né? Porque poderia ter acontecido só uma vez só, né? Mas aconteceram duas, né? E ambas tinham quantas pessoas? Mais de 5.000 pessoas. Para justamente não levantar nenhum tipo de questionamento, né? De suspeita, né? Então, como Deus é incrível, né? Ele faz as coisas para que nós, de fato, acreditemos nele, né? Para que nós tenhamos fé, né? Que realmente ele pode fazer todas as coisas, né? E essas pessoas, né? Elas começaram a questionar, né? Todas essas questões. Então, João 14, versículo 8... Então, continuando o treinamento lá com os seus discípulos, 14, versículo 5, disse assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Se vocês realmente me conhecem, conheceria também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Aí levanta lá um e fala, né? Felipe, disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta, né? E aí de novo Felipe, né? Falando, poxa vida, né? Jesus de novo, vocês não entendem, né? O que eu estou querendo trazer aqui, né? Eu falando que eu fui enviado por Deus, né? Que eu sou, né, o próprio Deus aqui encarnado, você está querendo ver, né? Nós somos assim, nós queremos ver a situação, né? Nós queremos ter esse controle de enxergar, de apalpar as coisas, né? Porque Jesus ali, ele estava frente a frente com Jesus, ele conhecia Jesus, ele comia com Jesus, ele convivia com Jesus. Então para ele Jesus, não, realmente Jesus, eu sei que existe porque eu consigo ver, consigo falar com ele. Agora Deus, eu não consigo ver ele, eu não consigo, né, ter um diálogo assim com ele. E aí Felipe então, ele fala: Senhor, mostra no Pai, isso nos basta. De novo Felipe aqui, ele está usando o quê? A razão, né? De querer ver as circunstâncias. Nós somos assim, né? De querer enxergar as circunstâncias, né? Assim como ele fez, 200 denários, não dava para comprar pão para ninguém, né? Então ele começa a fazer conta, né? E nós somos assim. Preciso disso, mas eu só tenho isso. Ah, não dá. E aí, é uma luta, né? Que você fica, né? Você fica querendo pender para um lado, para o outro, e você precisa ter um esforço, buscar muito a Deus para que isso não aconteça, né? Para que essa luta ela não esteja, né, nos nossos corações, né? Então, né, falando sobre, em todos os momentos, o que Felipe queria aqui? Felipe queria uma prova, né? Ele queria entender que de fato, né, Deus ele existe. De novo, o racionalismo ele é isso, a prova da verdade era a razoabilidade, né? Ou seja, para que as coisas realmente eu pudesse acreditar numa coisa, existia ter uma conformidade e ter um senso comum entre todas as pessoas, né? Então, assim, para acreditar que isso de fato aconteceu, isso de fato é verdade, nós precisamos estar em comum acordo. Senão, eu não poderia acreditar no que você está me dizendo. Então, esse é o princípio do racionalismo, né? Inclusive, esses filósofos eles criaram uma universidade, né? Que eles começaram a desenvolver uma espécie de teologia matemática, né?
Ou seja, pela busca de uma verdade racional e imutável, né? Ou seja, as coisas precisam estar ali todas interligadas, né? É algo totalmente racional e uma vez colocado esses fundamentos, eles são imutáveis. Na fé é totalmente contrária, né? Aí de novo, irmãos, isso, né, até notei aqui, porque isso fez um estrago muito grande, né, na igreja, né? Ela provocou graves perturbadoras consequências, né, na vida da igreja, né? O ateísmo nessa época cresceu muito, né? O declínio da fé também e o enfraquecimento da vida religiosa. Então as pessoas começaram a acreditar muito sobre a questão da razão. E quando a gente começa a ir muito para um lado, a gente sabe qual é a consequência disso. Irmãos, para terminar, e essa escritura assim, eu não estava nem pensando em colocar, mas aí ontem a Cileide sugeriu de colocar e eu achei assim o máximo, né? Que acho que fecha tudo isso que nós lemos hoje, né? Não essa pregação, mas tudo que nós lemos, né? Todo esse conteúdo com chave de ouro. 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1. E essa escritura não tem muito o que se explicar, porque ela é autoexplicativa, por isso que eu gostei muito dela, que vai muito de encontro, né? Só que nós acabamos de falar aqui, nós acabamos de estudar. Todos lá, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Paulo falando: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Nossa, eu acho a escritura ao máximo. Assim, eu fiquei lendo, eu fiquei admirando, porque ela justamente vai totalmente ao contrário, né, do racionalismo, né? Porque para eles isso, né, a fé em Cristo Jesus e todas as coisas que nós cremos, isso para eles era loucura, porque não tinha um método científico para poder comprovar todas essas coisas. Não tinha, assim como eu falar que fé, a pessoa, né, estava morta e ressuscitou, a pessoa estava doente, foi curada, porque as pessoas quando ficam doentes, elas morrem. E quando Jesus Cristo, né, ressuscita, faz esses milagres, multiplica os pães, as pessoas não têm como argumentar, né? E as pessoas, né, não sabem o que dizer. E para eles, né, é loucura essas coisas, mas para nós isso é salvação, né? Isso é o poder de Cristo, né, nas nossas vidas. Então, Cristo ele vem aqui e destrói a sabedoria dos sábios, né? Ele rejeita a inteligência dos inteligentes aqui, né? Ele rejeita, ó, essa inteligência que vocês têm, né, de criar todas as coisas, ter um método crítico, de, sabe, ter fórmulas, legal, mas essa não me aproxima, né, de mim. Isso não faz as pessoas
me conheçam, né? Mas as pessoas vão me conhecer, me conhecem por meio da fé. E por isso Cristo, Deus, ele rejeita essa sabedoria. Para terminar, no capítulo 2, só um parênteses aqui, é legal no versículo 20, né? Que Paulo fala, onde está o sábio, né? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era, né? Então o racionalismo tinha como princípio questionar tudo, né? Eles eram pessoas eruditas, né? Pessoas conhecedoras, né? E aí Deus fala, né? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, né? Realmente é uma coisa muito louca. Capítulo 2, versículo 1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não foi com discurso eloquente, né? Nem com muita sabedoria para se proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém. Então, irmãos, assim, eu fico sem palavras para dizer, porque se eu falar alguma coisa aqui, assim, não tenho o que dizer, né? Esse trecho aqui, ele é autoexplicativo, né? Ele é, como diz assim, ele é forte, né? Muito forte. Porque fala, a minha mensagem, né? A mensagem que Paulo está trazendo aqui para os coríntios, ela não consistiu em palavras persuasivas, né? Ou seja, de sabedoria humana, mas consistiu em demonstração do poder do Espírito. Então, quando nós vemos Jesus agindo e fazendo todas essas coisas, foi pelo poder do Espírito. Quando nós vemos os apóstolos fazendo todos aqueles milagres, todas aquelas coisas, foram pelo poder do Espírito, por meio da fé que eles tinham em Deus. E ele fala, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E queria terminar, irmãos, aonde que nós estamos hoje, né? Qual o contexto, né? Nós nos encaixamos nessa história que nós acabamos de ler hoje, né? A nossa fé está baseada em que hoje, né? Na sabedoria humana, nas coisas lógicas, na razão, no raciocínio, na consciência, ou está no poder de Deus? Então, é com isso que eu queria deixar esse questionamento para todos nós essa manhã. Eu não sei, né, que momento você está na sua vida, não sei o que acontece nesse momento, está sendo, né, que está te levando, né, para o lado da razão, e quando na verdade nós precisamos ir para o lado da fé. Mas eu queria te animar, queria te encorajar a você ter essa fé, basear a sua fé não nas coisas terrenas, mas nas coisas que são do alto, né? Se a gente basear a nossa fé nas coisas terrenas, a gente vai enfraquecer, a gente vai se perder, a gente vai, enfim, a gente vai perder tudo, né? Então, se a gente for pensar, né, em guerras, pandemia, se a gente for ver todas essas coisas, isso traz um desânimo, né, nos nossos corações. Mas se a gente for basear a nossa fé, né, em Cristo Jesus, com certeza a gente vai dar bons frutos, né? Porque Filipe, depois, se a gente for ler a história de Filipe, né, ele foi um homem usado grandemente, né, por Deus. Esse Filipe aqui, se não me falha a memória, ele é o mesmo que encontrou com Eunuco, certo? Eunuco lá na carruagem, né, e pregou, batizou aquele eunuco, depois uma fé, né? Então no momento de fé ali, ele desapareceu, sumiu, apareceu em outro lugar, né? E hoje, que eu saiba, não tem nenhuma pessoa que consegue fazer isso, né? A não ser no X-Men lá, que tem um turno que faz aqui, aparece lá. Mas brincadeiras à parte, irmãos, não existe ninguém hoje que tem esse poder, né? Mas isso, né, é loucura, né, para os homens, né? Mas para Deus nada é impossível. Amém? Amém. Então, irmãos, espero que de alguma maneira isso possa ter encorajado os irmãos, possam ter fortalecido a fé de vocês.
A gente então vai parar aqui 5 minutos para a gente orar. E depois de 5 minutos a gente vai ter 5 minutinhos para a gente ir no banheiro, beber água. E aí eu vou iniciar então com a apresentação, tá bom? Vamos orar aqui 5 minutinhos, pode orar no seu lugar.